Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre A Causa Secreta de Machado de Assis e uma interpretação psicanalítica sobre o sadismo. Pessoal, antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem, divulgarem aí o canal, fazer propaganda aqui, youtuber, blogueirinho, para que vocês me ajudem a divulgar esse projeto de extensão, um projeto da UFMG. Só lembrando, sou professor de psicanálise lá no UFMG, esse é um projeto de extensão, conversas virtuais sobre a psicanálise, e é importante que vocês ajudem a divulgar esse canal e passem adiante aí essa ideia, conversem, comentem. Vamos falar sobre Machado de Assis, que é um dos meus escritores prediletos, ao lado de Guimarães Rosa, né? Machado, ele está escrevendo esse texto no livro Várias Histórias, vou acompanhar a partir dessa ediçãozinha aqui. Esse livro ele é lançado em 1896, ou seja, a gente está no mesmo período, né? O mesmo Zeitgeist que o Freud, final do século XIX, né? Comecinho do XX, né? Os primeiros ventos, né, do século XX já estão chegando também ao Brasil. Machado ele está muito antenado ao que está acontecendo na Europa. De qualquer forma, existe um tipo de espírito do tempo, por assim dizer, que parece fazer coincidir muitas das teses, entre aspas, que estão presentes aqui nessa psicologia humana do Machado de Assis e essa que vai ser formulada, né, pela psicologia geral, em particular pela psicanálise, também do final do XIX para o início do século XX. Um conto exemplar dessa coincidência, dessa relação possível a ser estabelecida, é esse conto A Causa Secreta. Aqui já está toda a configuração do que a gente pode chamar de sadismo. Freud também descreve em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, né, os ensaios que vão falar sobre a sexualidade infantil principalmente, né, e a sexualidade na puberdade, Freud também vai descrever o sadismo de forma bem notável ali. O que esses dois autores estão descobrindo, cada um ao seu modo, né, e revelando para a gente cada um à sua maneira, é que o sadismo é uma das práticas sexuais do humano. Prática essa que não se submete ao instinto. Prática que está, na verdade, revelando como o prazer é soberano e não apenas um tipo de finalidade, de teleologia biologicista, biológica, que vai regimentar, que vai organizar os nossos prazeres. Ao contrário, o jogo dos prazeres é um jogo muito complexo e que tem uma autonomia própria, independente da biologia sobre a qual ele se apoia. Feita essa introdução, vamos passar para a história do conto. O conto começa com uma cena dentro de uma casa, com um triângulo amoroso, por assim dizer. Garcia, de um lado, e o casal Fortunato e Maria Luísa. Esse casal, Fortunato e Maria Luísa, são amigos de Garcia, né, que é amigo da casa, e essa cena, na verdade, é uma cena quase do final da história. Então, o narrador vai dizer como que o Garcia conhece o Fortunato. Isso se dá numa cena de teatro. Eles estavam ali, Garcia e Fortunato, numa cena de teatro. O Fortunato observa essa peça. Acontecia um dramalhão no qual um personagem era esfaqueado, ouriçado de imprecações e remorsos, né? E o Fortunato ouvia essa peça com especial interesse. Nos lances dolorosos, diz o narrador, a atenção dele se redobrava, né? Os olhos iam avidamente de um personagem a outro, a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho. Então o Garcia estava já de olho no Fortunato, né? Ele ficava observando como que o Fortunato tinha prazer, né, ou interesse redobrado nessas cenas de violência que apareciam na peça de teatro. Então tá ali o Garcia, estudante de medicina, já meio que seduzido pelo prazer que Fortunato sentia diante do sadismo. Terminada a peça, entrando ali num pedaço da peça que era algo mais dramático, né, mais banal,
o Fortunato perde o interesse e sai do teatro e o Garcia segue atrás. Ele ia então devagar, o Fortunato, pela rua e dava uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando. Então, pequeno detalhe também do próprio sadismo do Fortunato, e isso é a primeira cena que os dois se encontram, ainda sem conversar, ainda sem se conhecerem pessoalmente. Eis que acontece uma coincidência. Fortunato recolhe um capoeira, um sujeito que foi agredido por capoeiras ali numa determinada situação na cidade. Garcia, já exercendo sua profissão, ajudando outros médicos ali nessa situação, vai socorrer esse sujeito e se depara justamente com o Fortunato, com esse sujeito na casa do Fortunato. E então ele, Fortunato, acaba ajudando muito esse sujeito que estava ali, tomou uma facada e fica muito solícito com esse sujeito até que ele melhora. Depois que ele melhora, ele não quer saber de nada, ele simplesmente não se interessa assim, pelo sujeito, ou seja, parece que ele estava muito interessado em conversar, em estar próximo desse sujeito enquanto ele estivesse sofrendo, enquanto ele pudesse ver o sofrimento, a dor, o ferimento, o sangue desse sujeito a quem ele socorria. Depois de melhorar, esse sujeito volta à casa do Fortunato para agradecer, e o Fortunato ainda é muito sádico, dizendo assim, cuidado com os capoeiras aí na rua, uma coisa meio irônica, assim, que obviamente está longe de ser algo que é um acolhimento da gratidão que esse sujeito estava sentindo por ele. Então, segunda cena é exatamente quando o Garcia se depara, mais uma vez, com esse interesse do sadismo do Fortunato. Um detalhe que eu esqueci é que antes do encontro de Garcia com Fortunato no teatro, o narrador diz que o Garcia, ele via o Fortunato saindo da Santa Casa, ali onde ele estudava, Então o Garcia estudava ali na Santa Casa, via o Fortunato saindo, enquanto um entrava, o outro saía, e por alguma razão que o narrador não nos diz, Fortunato chama a atenção do Garcia. Tem alguma coisa ali na figura do Fortunato que atrai o Garcia. A gente não sabe exatamente o que, mas esse então é o primeiro encontro, assim, é um encontro visual, Tem algo da visualidade aí no encontro inicial que aparece nessas duas cenas iniciais. Esse esbarrão, por assim dizer, no Santa Casa, depois a cena do teatro, que é toda ela muito visual, E finalmente o terceiro encontro, que é esse do socorro ao sujeito que é esfaqueado pelos capoeiras. Então são 3 encontros e a partir disso se dá efetivamente o conhecimento mesmo, a apresentação formal dos dois, Garcia e Fortunato. Terminada então essa cena, do sujeito que ia lá mortificado, agradecer ao Fortunato pelo cuidado, aparece um parágrafo que já tem esse ar meio psicanalítico, analítico pelo menos, que aparece em vários contos do Machado de Assis, que é um certo reconhecimento do inconsciente, ou reconhecimento de prazeres não confessáveis, prazeres difíceis de serem, por assim dizer, acolhidos num laço social no qual esses prazeres são mal vistos, são assombrosos. Então ele diz, tudo isso assombrou o Garcia. Esse moço, o Garcia, possuía em germen a faculdade de decifrar os homens, de decompor os caracteres, tinha o amor da análise e sentia o regalo que dizia ser supremo de penetrar muitas camadas morais até apalpar o segredo de um organismo. Então o Garcia está um pouco nesse lugar do analista, ou do sujeito que está interessado na alma humana, apesar de ser médico, apesar de se voltar aí aos cuidados do corpo, mas é alguém que está muito interessado assim, nessa alma humana e principalmente nesses detalhes que aparecem depois dessas camadas morais, dessas cascas mais sociais, o que a gente faz ali na intimidade dos prazeres. É isso talvez que chamou a atenção do Garcia com relação ao Fortunato. Tem alguma coisa ali que ele percebeu e que ele se sentiu seduzido, atraído, por essa figura do Fortunato. Bem, depois desse encontro, um encontro fortuito na rua, numa gôndola, o Fortunato diz que já se casou e que faz questão que o Garcia o visite,
que ele vá na casa dele, então recebe esse visito e formalmente então eles se conhecem e o Garcia passa a frequentar a casa dos dois, Fortunato e Maria Luísa. E Maria Luísa, quando também Garcia a vê pela primeira vez, parece que ele se apaixona de imediato. Maria Luísa, que possuía todos os feitiços, né? Pessoa e modos, era esbelta, ariosa, olhos meigos e submissos. Essa descrição do Machado de Assis também aqui tem toda uma insinuação, né, assim, da submissão também da Maria Luísa a esse sujeito que é evidentemente sádico, né? Essa altura do conto a gente já sabe que tem um sadismo brutal acontecendo aqui. Bem, então nesse primeiro encontro o Garcia ainda tenta falar para Maria Luísa como que ele conheceu efetivamente Fortunato, quando ele ajudava um sujeito que foi esfaqueado, e o Fortunato sempre dizendo que isso era uma bobagem, que não estava interessado nessa conversa. Conversa vem, conversa vai, e Fortunato propõe ao Garcia a abertura de uma casa de saúde. Parece que o Fortunato era rico, né? Aliás, pelo próprio nome, né? Já começa pelo próprio nome, o sujeito parecia ser um capitalista, né? Ele é descrito aqui no conto como capitalista. Então era rico e propunha ao Garcia então construir uma casa de saúde, o que iria ajudar o Garcia, que estava começando a carreira de medicina, e também poderia dar lucro a esse capitalista Fortunato. Então ele propõe, meio que impõe isso, o Garcia, claro, acaba recusando nos primeiros dias, mas acaba cedendo e faz então essa casa de saúde, que para alguém vendo de fora seria um hospital, né, para ajudar as pessoas, mas a gente já consegue perceber que para o Fortunato, na verdade, era um certo lugar do prazer sádico, né, lugar onde ele poderia ter acesso ao corpo doente, ao corpo esfaqueado, ao corpo dilacerado, que dava tanto prazer para ele observar a dor do outro, né? O outro violentado era o grande objeto de prazer do Fortunato. Ao longo do tempo, o Garcia vai frequentando a casa do Fortunato e a figura de Maria Luísa fica cada vez mais apaixonante. Garcia parece se identificar também um pouquinho com a Maria Luísa, ou pelo menos identificar algo nela dessa submissão, dessa solidão que de alguma maneira atrai também a ele, Garcia, né? Garcia tornou-se familiar na casa. Ali observava a pessoa e a vida de Maria Luísa, cuja solidão moral era evidente, e a solidão como que lhe duplicava o encanto. Então tem algo da paixão mesmo que começa a aparecer, ainda incrementada por essa identificação, assim, é como se o Garcia soubesse exatamente dessa dinâmica sadomasoquista que existem nesses casais, né? Tem algo de masoquismo na Maria Luísa, esse masoquismo que se vê na submissão, num certo tipo de renúncia a si mesma, de solidão muito desamparada, que sempre vai redobrando ainda mais o caráter sádico daquele que a detém, né, daquele que a domina. Então o Fortunato me parece estar nessa posição assim, de dominar a Maria Luísa, e o Garcia fica vendo essa cena, claro, seduzido por ambos, né? Seduzido pelo sadismo do Fortunato, seduzido também pela submissão da Maria Luísa. Já caminhando mais para o final do conto, a Maria Luísa fala para o Garcia sobre as experiências com cães e gatos que Fortunato estava fazendo. Ele pegava esses animais e fazia experimentos de fisiologia, anatomia, e obviamente esses animais eles gritavam, né? Eles sofriam, e a Maria Luísa não estava aguentando mais esses ruídos, né? Esses ruídos de dor, de violência que estavam chegando até ela. Isso estava deixando ela adoentada de fato. Esses experimentos eram realizados na casa de saúde, né? E por atormentar os doentes ali do hospital, ele, Fortunato, leva esses experimentos para casa. E agora Maria Luísa acaba, por assim dizer, reclamando com o Garcia para ver se o Garcia fala lá com Fortunato o que estava acontecendo. De fato, ele fala, o Garcia, né, chega para o Fortunato e tenta conter essas experiências. Parece que o Fortunato acaba cedendo um pouco. Nessa conversa, o Garcia já percebe que a Maria Luísa está mal. Tem alguma coisa errada, ela está tossindo, parece emagrecer muito, tem alguma coisa que vai mal ali com a Maria Luísa, mas ela não se deixa examinar e essa cena termina. Então já tem um anúncio aqui do que vai acontecer logo em seguida, que é, eu acho, a cena
capital do conto e uma das cenas mais brilhantes assim do Machado de Assis, né, em torno do sadismo. Então tem algo aqui que vale a pena a gente acompanhar para entender depois, né? Eu queria logo que terminar aqui essa descrição do conto, tentar interpretar melhor o que é sadismo para a psicanálise, para a gente entender a força que tem essa cena, como que o Machado de Assis conseguiu capturar de uma maneira literária o que o Freud vai tentar dizer de uma maneira metapsicológica. Então diz o narrador aqui, nessa cena que é brilhante. Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante. Mas estava longe de esperar o que viu. Viu o Fortunato sentado à mesa, que havia no centro do gabinete, e sobre a qual puseram um prato com espírito de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o Garcia entrou, Fortunato cortava o rato uma das patas. Em seguida, desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia estacou horrorizado. "Mate-o logo", disse. "Já vai." E com um sorriso único, reflexo de uma alma satisfeita, alguma coisa lhe traduzia a delícia íntima das sensações supremas. Fortunato cortou a terceira pata ao rato e fez, pela terceira vez, o mesmo movimento até a chama. O miserável estorcia-se, guinchando, ensanguentado, chamuscado, e não acabava de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente e estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo com toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última pata. Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura com os olhos. A pata caiu e ele ficou olhando para o rato meio cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez até a chama, deu ainda mais rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida. Garcia, de fronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio, tão somente um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa parecida com a pura sensação estética. Termina então essa cena mais ou menos por aqui, dessa tortura muito lenta, muito sofisticada do animal, e o Garcia está lá assombrado com tanto prazer que o Fortunato está sentindo em torturar o ratinho. E aí está ali pensando o Garcia, castiga sem raiva pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia lhe pode dar. É o segredo deste homem. Esse tipo de frase é muito impressionante, né? Vou lembrar, a gente está em 1896, no Rio de Janeiro. Machado de Assis está escrevendo isso, que é psicanálise avant la lettre, né? Aqui no Brasil, no século XIX, finalzinho do século XIX. É impressionante como que já tem algo no espírito do tempo, por assim dizer, que permite também ao Machado de Assis desnudar a lógica afetiva, a lógica emocional dos prazeres ligados ao sadismo. Castiga sem raiva pela necessidade de achar uma sensação de prazer que só a dor alheia pode lhe dar. Então, ter prazer na dor do outro é um segredo do Fortunato que o Garcia consegue perceber claramente, por exemplo, nesse experimento de tortura que o Fortunato acaba de fazer com o ratinho. Chega a Maria Luísa ali, né, o Fortunato brinca com ela, fracalhona, você tem medo de tudo. Passa um tempinho, a Maria Luísa acaba morrendo de tuberculose, então é aquilo que o Garcia tinha mais ou menos vislumbrado, né, de que ela estava mal, tossindo, emagrecendo muito, era tuberculose, ela vem a falecer
E na noite de velar o cadáver de Maria Luísa, o Garcia ele vai ali pedir para o Fortunato descansar um pouco, e ele fica velando o corpo dela, e aí levanta o véu, dá um beijo na testa dela, né, de sofrimento, né, assim, de dor, de ter perdido alguém que ele amava também. Ele certamente era apaixonado pela Maria Luísa. E o que o Fortunato, que ia dormir ali, mas acaba voltando para a cena do velório e surpreende os dois, mas fica ali de longe, sem que seja visto, o que o Fortunato vê, de novo lhe dá muito prazer, né? Que é o sofrimento do Garcia diante da mulher que estava morta. Não pelo ciúme, né? Ele não tinha ciúme. O que efetivamente produziu nele nessa cena, que ele soube naquele momento, né, que o amigo Garcia era apaixonado pela sua mulher, não teve ciúme, teve prazer porque viu que o Garcia estava sofrendo demais. É essa a ideia então do conto. O Machado termina, né, de uma maneira muito sádica também, né? O narrador acaba sendo sádico com a gente, dizendo o seguinte, né? Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou, tranquilo, essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Então vocês veem que o narrador, ele é irônico também, né? Ele joga com esse sadismo, né? Dizendo desse tempo também de prazer, né? De saboreamento, por assim dizer, da dor do outro. É esse o conto do Machado de Assis. Vamos passar para a interpretação psicanalítica, só para fazer algum tipo de metapsicologia do sadismo para a psicanálise.